Dois sinais luminosos fecham juntos num determinado instante. Um deles permanece 10 segundos fechado e 40 segundos aberto, enquanto o outro permanece 10 segundos fechado e 30 segundos aberto. O número mínimo de segundos necessários a partir daquele instante para que os dois sinais voltem a fechar juntos outra vez é D. Olha só, primeiro eu gostaria de comentar que esse tipo de questão é comum, tá? Por exemplo, você tem um funcionário que trabalha, ele tem uma escala de 8 dias de trabalho e depois ele folga 5 dias de folga. Tem um outro que trabalha, sei lá, 7 dias e depois ele folga 3. Se eu quero, por exemplo, os dois começaram uma rotina de trabalho hoje, quando que eles começaram juntos de novo? Percebe que é a mesma questão? O que você tem que pensar é o seguinte: de quantos em quantos segundos o sinal fecha? Se ele fechou agora, ele não vai ficar 10 segundos fechado, vai abrir, vai ficar 40 segundos aberto, quando é que ele fecha de novo? Daqui a 50 segundos. É o tempo que se passa entre um momento em que o sinal fechou e um momento em que ele vai fechar de novo. Então, eu tenho que pensar que esse acontecimento, sinal fechar, acontece a cada 50 segundos para esse sinal e a cada 40 segundos para esse sinal, certo? Se o problema fosse de trabalho, eu tenho que pensar que esse cara começa uma rotina de trabalho a cada 13 dias e esse a cada 10 dias, certo? Então, é só uma questão de somar, tá? As duas coisas, tanto o momento em que acontece aquilo que você quer, como um momento de intervalo. Beleza, então agora ficou muito fácil. Por quê? Porque se esse sinal fecha a cada 50 segundos, ele fecha nos múltiplos de 50. Se esse fecha a cada 40 segundos, ele fecha nos múltiplos de 40. Se eu quero que os dois fechem ao mesmo tempo, eu preciso de um número que é ao mesmo tempo múltiplo de 50 e de 40. O que é isso? MMC. MMC, então, que eu tenho que calcular entre 50 e 40. Esse MMC é muito fácil de fazer, vou mostrar por quê. Porque tá na cara que 50 é 5 vezes 10 e 40 é 4 vezes 10. Quando você consegue escrever os dois números dessa forma, tendo um fator comum, e os números que sobram são primos entre si, fica muito fácil calcular MMC e MDC. Vou mostrar. Vou repetir qual é a situação. Você conseguiu escrever os dois números com um fator comum e os números que sobram são primos entre si. O que são números primos entre si? São números que não têm outros divisores comuns que não o 1. O 5 só tem divisores 1 e 5. O 4 tem 1, 2 e 4. Qual é o único divisor comum que eles têm, então? O 1. Significa que eles são primos entre si. Quando isso acontece, o MDC entre os números vai ser o fator comum, 10. E o MMC vai ser o produto entre os dois números, que é o MDC dos dois, 20, vezes o fator comum, 10. Então, vamos lá, só para aproveitar a oportunidade. O MDC desses números, se eu quisesse calcular, seria simplesmente o fator comum. E o MMC, que é o que eu quero calcular nesse momento, vai ser o MMC entre 5 e o 4, que no caso é 20, já que eles são primos entre si, o MMC é sempre o produto. Vezes o fator comum. Quanto que é 20 vezes 10? 200. Muito fácil. A cada 200 segundos, então, os dois sinais vão fechar ao mesmo tempo, a cada 200 segundos. Como ele perguntou qual é a primeira vez, vai ser daqui a 200 segundos, letra D.